anúncio na TV Uai e apareça para milhares de pessoas ao mesmo tempo. Solicite uma visita de um de nossos corretores pelo fone 999701001. Na TV Uai você aparece de verdade. Assista a partir de agora mais um programa líder em audiência. Olá, internautas! Mais um programa Opinião hoje no ar e dando continuidade ao debate da crise hídrica. Hoje nós vamos conversar com os vereadores José Roberto Filgueiras e Edeir Pacheco. Eles que são, respectivamente, relator da CPI da crise hídrica, vereador Edeir Pacheco, presidente dessa comissão parlamentar de inquérito, uma iniciativa da Câmara para jogar luz nesse debate sobre esse gravíssimo problema que a cidade enfrenta, que não é só o problema da falta de água, existe um problema ambiental também gravíssimo que a CPI vai trazer à luz através dos seus trabalhos, uma CPI que já definiu suas linhas de atuação, e a gente vai saber de tudo isso agora nessa entrevista com o presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito da Crise Hídrica da Câmara Municipal de Ubai, o vereador Edeir Pacheco, e com o relator da CPI, o vereador José Roberto Filgueiras. Antes de mais nada, Edeir, José Roberto, obrigado pela presença de vocês aqui no programa Opinião. Eu que agradeço, agradeço a todos, porque mais uma vez me colocando à disposição para esclarecer esse assunto hoje que é notícia, em Ubai e também no estado. A crise hídrica ela atinge não só Ubai, mas em toda a região, e hoje nós viemos aqui para esclarecer alguns fatos inerentes a esse assunto, que realmente a população quer uma resposta, está solicitando de nós, Câmara de Vereadores e vereadores, uma resposta, e assim vão chegar até mais longe, que quer ser uma solução do problema que está acontecendo em Ubai durante esses tempos e mais precisamente no momento que nós estamos vivendo. Alberto, obrigado pela sua presença aqui. A gente te agradece, você dá esse espaço para a gente estar aqui conversando sobre essa CPI, esclarecendo, tirando algumas dúvidas, É uma coisa nova aqui na cidade, É a primeira CPI que foi aprovada na Câmara e a gente agora está vivendo um momento novo e a população tem várias dúvidas, E esse é um momento bom de debater e a população tirar suas dúvidas em relação a essa CPI que foi montada na Câmara. A gente vê um certo segmento da população sendo influenciado por aqueles que pregavam e continuam pregando a CPI da Copasa. E eu creio, e vocês podem até me corrigir se eu estiver enganado, que a Câmara, quando focalizou a CPI na crise hídrica, ela não procurou tirar a responsabilidade da Copasa, não. Mas ela resolveu fazer uma investigação mais abrangente, porque se nós chegamos no ponto que nós chegamos, são vários atores que estão envolvidos, não só a Copasa. Eu estou certo na minha colocação, presidente? Você está mais que coberto de razão, Porque a cidade nossa sempre discuto sempre que a cidade nossa é uma cidade crescente, uma cidade a cidade de Ubai é uma cidade de polo, é uma cidade que ela tem que desenvolver, ela tem que crescer, mas ordenadamente. Então, nós estamos aí dentro dessa proposta, dessa criação da crise hídrica, onde fizemos uma proposta dessa criação, exatamente nesse sentido, acompanhar. Isso não vai tirar o foco de acompanhar a situação que passa com a falta de água em Ubai, que hoje a concessionária é a Copasa. Mas nós temos aí outras linhas, outras vertentes que nós temos que atingir, que a gente tem que ver as responsabilidades. Você vê que a cidade cresceu, ela precisa crescer, nós pensamos aí na cidade de futuro de 300 mil, 500 mil habitantes, uma cidade que tinha até pouco tempo 30 e poucos mil habitantes, 40 e poucos, hoje nós temos mais de 100, e com essa perspectiva de ser uma cidade crescente. Mas nós temos que crescer, mas ordenadamente. Então, esse acompanhamento desse crescimento desses últimos anos, com essa infraestrutura, ela tem que ser também acompanhada por nós, somente a CPI.
Então a CPI vai fazer essa avaliação durante todos esses anos, em torno desde 1990, nós estamos fazendo um acompanhamento de 1990 até a data que nós estamos, né, no momento, mas e dizer à população que não é esse o nosso objetivo de trabalhar somente com esse tratamento Copasa. É a crise hídrica, mas não fugindo da responsabilidade. Caso seja constatado alguma coisa que não está de acordo com o que foi contratado, ela vai ser punida também. Mas isso aí é num contexto de uma CPI, né? O nobre relator, o Zé Roberto, vai poder falar aqui daqui a alguns minutos, porque a gente está com essas linhas de trabalho, né? Nós temos que trabalhar com a linha da água, nós temos que trabalhar com a parte administrativa de prefeitura e também do crescimento. Nós temos que ter essas vertentes, né? Então, a gente quer colocar aqui esse trabalho de CPI, da criação da CPI de crise hídrica, foi para atingir todo esse contexto. Bom, eu dirijo agora ao Zé Roberto a seguinte pergunta. Antes de mais nada, eu quero esclarecer aos telespectadores, aos internautas, que a CPI é composta pelo presidente, vereador Edeir Pacheco, pelo vice-presidente, vereador Pastor da Silva, pelo relator, que é o vereador José Roberto Filgueiras, e por mais 2 integrantes, que são os vereadores Antero, do ônibus, e a vereadora Jane Lacerda. Agora, Zé Roberto, a CPI já se reuniu e já definiu as suas linhas de investigação. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Antes, eu acho, de responder essa pergunta, só acrescentando o que o presidente falou, nós decidimos por crise hídrica porque nós entendemos a falta de água hoje na cidade, essa estiagem que nós vivemos na cidade, não é um problema só de Uruguai. Várias cidades do estado de Minas Gerais, o estado de Minas Gerais passa por uma estiagem muito grande. Então nós decidimos partir por essa linha de crise hídrica porque não é culpa só de uma empresa ou só de uma administração. Toda a população tem a sua parcela de culpa, né? Eu me recordo, eu tenho 38 anos, eu recordo que há 20 anos atrás eu ajudava meu pai a plantar arroz. Hoje, esse local que plantamos arroz, hoje é uma fábrica de móveis, era um brejo que hoje não tem mais nada. Então todos nós temos essa parcela de culpa, né? Não tem como evitar o progresso ele chegou, ele gera emprego, crescimento, mas junto com ele também tem que acompanhar também os investimentos. E a gente vai procurar, nessa CPI, abranger todas essas áreas da cidade, né? Empresariado, administração pública, população, empresa prestadora de serviço. Então nós vamos partir por essa linha, né? A gente vai caminhar dessa forma, crise hídrica. Todos têm responsabilidade. E aqueles que se omitiram da sua responsabilidade, certamente vai ter aí as punições que o Ministério Público achar que deva ter. Voltando à sua pergunta, nós já nos reunimos 2 vezes, né? Definimos as nossas linhas de trabalho, né? Nós vamos trabalhar com 3 linhas, que a primeira vai ser o análise dos contratos, tanto o atual de 1974, que está em vigor agora, né? Que está em vigor, o contrato que o município tem, o convênio que o município tem com a ARSAI, que é a agência reguladora, que ela regula as empresas que prestam esse tipo de serviço, as empresas que são do governo, né? E a minuta do contrato que está para ser assinado, que está aí em análise para ser assinado. Então, essa vai ser uma linha de análise nossa. A outra vai ser visita nas instalações da Copasa, para ver como que se encontra as instalações, se hoje o que ela tem, ela está em bom estado, ela consegue fornecer uma água de qualidade para os municípios. E a outra linha vai ser as questões ambientais, como que suas nascentes estão preservadas, se estão protegidas, se não há aí a ação humana nessas nascentes. Então vai ser por essas 3 linhas que nós vamos seguir, poder dar um resultado aí que venha atender a população e ao mesmo tempo tentar resolver esse problema para que as futuras gerações não passem o que nós estamos passando hoje. Porque na verdade nós já estamos na 4ª crise hídrica. A primeira foi em 2014, meses de setembro e outubro foram meses difíceis para a população baiense. Depois tivemos outra crise forte em 2015. A do ano passado já não foi tão forte assim, já conseguimos passar por ela até com menos desconforto, mas essa de 2017, ela afetou
profundamente a população de Ubá. A gente sabe que o atual prefeito, o Dr. Edson, acabou de assumir o mandato, tem 10 meses aí de mandato, já entrando no 11º mês, e ele me pareceu assim empenhado em resolver a questão do abastecimento de água e principalmente do esgotamento sanitário. Ele fala muito na questão do tratamento de esgotos. Realmente, se a gente analisar a poluição que o rio Ubá sofre pelo despejo in natura dos esgotos naquele rio, a gente sabe que a situação do rio hoje é muito precária. Mas a questão da água, e aí eu gostaria de trazer à luz um problema que eu vejo assim como parte integrante da vereança. O vereador Edei Pacheco, inclusive, participou da elaboração da lei orgânica do município. Em 1990, aquela legislação foi aprovada, a lei orgânica do município, para quem não sabe, é a nossa Constituição, a Constituição Municipal, e eu pude também, naquela época, acompanhar os trabalhos da Câmara. Inclusive, eu até me orgulho do então presidente da Câmara, o então vereador Miguel Rogério Gasparoni, concedeu um diploma a todos os órgãos de imprensa que participaram na cobertura dos trabalhos daquela elaboração daquela lei orgânica. Vereador Edei Pacheco, ali na lei orgânica, vários dispositivos, vários artigos tratam da questão ambiental do município. E ao longo dos 27 anos, né, já que ela foi promulgada em 1990, se as administrações tivessem cumprido o que está ali, com certeza nós não estaríamos vivendo esse problema. Né? Eu acho que foi muito bem lembrado por você e pelo nobre vereador Zé Roberto, no dia lá na reunião na Câmara, que ele mencionou o artigo lá na área ambiental. Nós tratamos aí, a gente, como eu disse, né, a gente preocupando muito com o futuro, né? Nós estamos falando aqui de presente, né? Pensando um pouco no passado, o que aconteceu, pensando no presente, no momento que nós estamos vivendo, e pensando no futuro. Porque, igual você mesmo mencionou aí, 2014, 2015, 2016 melhorou um pouquinho, mas já estão vendo essa crise hídrica. E se ela permanecer como está, como é que nós vamos fazer no ano que vem? Né? É um pensamento de futuro. Mas naquela ocasião a gente já pensava um pouco na área ambiental, e vários artigos, aqueles que não conhecem, que não têm acesso a nossa lei orgânica, a Constituição Municipal, né, porque a gente diz na Constituição Municipal, vários artigos dela já tratam da área ambiental. Então, o que precisa ficar muito claro é que muita gente fala assim, existem várias leis e não cumpre a lei. Se os gestores, se as administrações que vieram, né, que nos sucederam naquela época, em 1990, se tivesse acompanhado pelo menos um pouco a Constituição, nós estaríamos na situação que estamos hoje. São vários artigos lá, que eu não trouxe nela aqui, mas que pode mencionar e pode acompanhar na Câmara. Aliás, está no site da Câmara, né? Está no site da Câmara, para que todos possam ver o que é a área ambiental, vários artigos, né, no que diz respeito ao solo. São vários artigos que são lá que de cabeça a gente não lembra todos, mas são vários artigos hoje, inclusive na nossa reunião hoje nós mencionamos alguns artigos para fazer alguns requerimentos, mencionando os artigos da nossa lei orgânica. Então, essa preocupação com a área ambiental, ela já veio de muitos anos. Pena que... Já naquela época, vereador Edei, você se lembra disso? Já naquela época já se falava em falta d'água na cidade de Ubá nos próximos 10, 20 anos. Naquela época já se falava disso, né? Não, e eu cansei de falar isso. Como eu estou falando hoje, né? Que se nós não tomarmos uma atitude, se nós não nos debruçarmos mesmo, né? Não ficar com braços cruzados, nós vamos ter isso aí, vereador Roberto. Nós vamos ter assim, situações piores que nós estamos hoje. Se nós estamos numa situação ruim hoje, se não, né, agirmos mesmo no momento, nós vamos passar por situações muito mais difíceis do que essa. A gente tem falado muito isso lá nas nossas reuniões. Então, aquela preocupação naquela época, igual eu estou te falando, se a gente tivesse, né, se os prefeitos, se as administrações tivessem passado, tivessem cumprido o que fala na nossa lei orgânica, nos artigos, na área ambiental ali, são vários artigos, mas se tivesse ali, pelo menos colocado em prática, pelo menos 2 ou 3 artigos daquele ali, principalmente no que diz respeito ao plantio de árvores. A cidade nossa hoje estava toda arborizada, praticamente todas. Então, quer dizer, os novos loteamentos foram surgindo, né, esse crescimento que houve, e a cidade continuou seguindo aquele ritmo de 1930 e poucos ou 40 e poucos. Né? Então, essa visão de futuro, a administração, os poderes públicos, a prefeitura, os administradores, tem que ter essa visão de futuro.
Nós temos que ter essa ciência e tem que ter visão de futuro. Quer dizer, se a gente fizer esse acompanhamento, nós vamos chegar onde precisamos chegar. Né? Agora, a gente sabe que dentro do processo que a CPI vai desenvolver, de chamada de pessoas para depor, de requerimentos que serão endereçados aos mais diversos órgãos, à administração municipal, aos órgãos ambientais, enfim. As reuniões da CPI e a documentação que ela vai produzir, vereador Zé Roberto, isso tudo vai estar acessível à população? A CPI ela tem algumas reuniões que ela precisa ser fechada, né? Porque até mesmo para aquilo que nós estamos levantando, os fatos, ele tem que ser colocado a público no momento certo para não atrapalhar o andamento da CPI. Mas nós já estamos disponibilizando um link no site da Câmara, que à medida que a gente vai nos reunirmos, nós vamos colocando lá algumas informações para a população acompanhar. Agora, tem fatos que vai ser relatado somente no relatório final mesmo, até mesmo para não comprometer o trabalho da CPI. Porque é um trabalho de investigação, você vai ouvir as pessoas, né? Então a gente não pode também correr o risco de ali criar uma informação, a gente ter uma informação e as pessoas saírem fazendo boatos e atrapalhar o nosso trabalho. Então a gente vai manter algumas coisas mesmo, que só vai ser divulgado no relatório final, para não comprometer os trabalhos da CPI. Quer dizer, dentro de um critério de divulgação que a própria CPI vai estabelecer. Né? Exato, porque a gente não pode, a gente tem que levantar os fatos, formar provas, né? Nós temos que ter provas dos fatos que nós estamos levantando. Em cima disso, nós vamos montar um relatório que vai ser no final colocado em plenário, os vereadores estão tomando conhecimento, e a gente vai encaminhar para o Ministério Público ou para os órgãos que realmente vão tomar aí as decisões. Né? Mas a princípio, as informações nós não vamos estar divulgando todas elas para não comprometer o trabalho da CPI. Bom, a gente naturalmente confia no critério e no trabalho que a CPI vai desenvolver. Agora, como profissional de comunicação, e eu acredito muito que a população ela pode ser sensibilizada para o problema, para o tamanho do problema, e aí acabar definitivamente com essa concepção do fora Copasa, que isso não contribui em absolutamente nada para a elucidação dos problemas que a CPI está abordando agora com muita propriedade, com muita coragem até. E esses problemas são vários, é o loteamento desenfreado que houve na cidade, é o desmatamento, são as queimadas, enfim, o meio ambiente em Ubá, no meu entender, e eu costumo dizer já até postei no Facebook, você pode trazer a melhor empresa do mundo para Ubá, para cuidar da água e para cuidar do esgoto, mas enquanto a destruição do meio ambiente continuar avançando do jeito que está dentro da cidade de Ubá, eu creio que nós não conseguiríamos vencer essa crise hídrica pela qual nós estamos passando. É uma preocupação de vocês também a questão ambiental da cidade, eu tenho certeza disso. Né? A parte ambiental é mais hoje, aliás, não é só o bar, né? Como o novo vereador disse aqui, o Zé Roberto, isso é a nível do Estado e até nacional. A gente está vendo aí situações aceleradas. Né? Acho que em todos os lugares. Isso aí é notório, todo mundo sabe. Só de a gente andar aí pela nossa região aqui, né, próximo aqui, a gente vê queimadas a todo instante, a todo momento. Né? Essa preocupação ela tem que existir. Ela tem que existir e a gente tomar uma decisão de enfrentarmos essa situação. Isso precisa ficar claro, nós temos que enfrentar ela. Né? Mas deixando, dentro do que você colocou uns minutos aqui, uns segundos, deixar a população esclarecida no que é realmente uma CPI. Sabe, isso precisa ficar muito claro, porque às vezes as pessoas nos cobram no meu Facebook, no WhatsApp do novo vereador Zé Roberto, assim, você tiver uma reunião da CPI, o que ficou resolvido? É como se nós tivéssemos, se a CPI fosse uma comissão de 3 vereadores e fosse na Copasa ou fosse na área ambiental ali e resolvesse essas coisas em segundo. Que a água voltasse para as torneiras. Tá certo, né, vereador? Então, é isso que precisa ficar muito claro. Então, nós temos que ter consciência de que vai ser um trabalho sério. Não existe ali, para esclarecer a população, CPI de chapa branca, igual nos falam, CPI, não. Nós aqui não temos apreço com ninguém, nem com Copasa, nem com a prefeitura, nem com isso, nem com aquilo.
Nós temos compromisso com o povo, esclarecer a população o que está acontecendo. Nós estamos analisando o contrato de 1974, que a maioria da população baiense não teve acesso, como eu não tinha até poucos dias, eu acho que a própria imprensa talvez não tenha. Quer dizer, nós temos que acompanhar esse contrato, porque às vezes a gente está falando coisas que às vezes não é verídico. Nós temos que apurar. Então a CPI não foi montada uma comissão aqui de 3 vereadores, vamos lá e olhar. Não, tem que ser analisado criteriosamente, todos os pontos, onde errou, se não errou, se acertou, se foi por falta de cobrança de um órgão público, se foi, né, não vamos usar a palavra negligência não, mas assim que às vezes foi falta até de atenção de administradores. Então, isso aí é um trabalho na CPI. E nós temos um prazo para isso. Nós temos um prazo de 4 meses, que é constitucional. 120 dias. 120 dias, prorrogados mais 60 dias, se não fizermos. Por quê? Hoje nós mencionamos isso lá na nossa reunião. O novo relator, a gente está conversando lá com o grupo, falando que a gente vai começando a pedir, às vezes, requerimentos, e vai surgindo outros requerimentos, porque nós não podemos trabalhar com ouviu falar, né? O novo relator, José Roberto, está indo logo acompanhar, vendo a nascente, o que está acontecendo, acompanhando tudo, e nós estamos também acompanhando. Então não é um negócio puro e simplesmente ser feito de coisa de minuto, não. Ser feito um acompanhamento bem técnico com os assessores, com uma equipe muito boa que nós temos na Câmara, com outras pessoas que virão, para nos assessorar e nos ajudar. Mas esse trabalho de CPI tem que ser muito esclarecido, porque muitas pessoas perguntam, né? O Zé Roberto, para mim, falou assim, vocês tiveram reunião hoje lá, como é que ficou? Ele não é como ficou, né? Então é só para título de esclarecimento da população. CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, mas é um trabalho mais amplo, não é um trabalho puro e simplesmente de chegar ali e verificar só um órgão, principalmente por ser uma comissão de crise hídrica, não é uma comissão de violência marinha. A gente tem que destacar porque, politicamente, para mim e para o EDI, seria muito mais fácil nós sairmos gritando para fora Copasa, do que fazer um trabalho mais amplo e sair, olhar todo um trabalho ambiental que não foi feito, a lei orgânica nossa que não foi cumprida. Né? Então, mostra assim que nós não estamos ali preocupados se nós vamos ser eleitos em outras eleições. Porque hoje, quando a população que falta água na casa dela, ela atribui isso só à Copasa. É porque ela não tem um entendimento, às vezes, muitos não têm um entendimento, que há vários prefeitos que passaram, que tiveram a oportunidade de resolver o problema hoje. Por que nós enfrentamos isso hoje? Porque anos atrás não fizeram os investimentos que tinham que ser feito, tanto Copasa quanto o município. Então hoje nós temos que cobrar da gestão pública hoje, fazer os investimentos que precisam ser feitos para que daqui a 8 anos não tenha essas crises que nós estamos enfrentando. Então nós não estamos preocupados aqui com a questão daqui a 2020 tem eleição, não. Porque se nós estivéssemos preocupados com isso, nós íamos para a rua também, fora Copasa. Faria a CPI da Copasa, né? Mas a gente está percebendo assim, grupos ficam tentando tirar proveito e julgar a população contra a empresa. Que se fosse ela ou se fosse outra empresa, estaria passando o mesmo problema hoje, que é a falta de água. Né? E a falta de água, além de não estar chovendo, a crise hídrica, tem a questão ambiental também, que deixou de ser prioridade em alguns governos anteriores. Então isso é todo um trabalho que nós vamos fazer com a CPI, e isso requer tempo, né? Não faz da noite para o dia. Então é um trabalho de campo, um trabalho de pesquisa, realmente de ouvir as pessoas, para poder a gente chegar numa situação que vai resolver o problema. Eu achei assim, interessante a colocação que o vereador Edei Pacheco fez agora, porque a gente sabe que, por exemplo, a exploração do cascalho na nascente do Rio Bar, lá na Miragaia, é uma questão que não tem a ver com a Copasa. O fato de um determinado frigorífico estar retirando água lá na nascente do rio para fazer represas, para criar peixe, etc, isso também não é um problema criado pela Copasa. Isso são questões que estão acontecendo no município,
e é preciso que se tome providências, principalmente por conta da crise hídrica que nós estamos vivendo, ou seja, teria que haver uma ação junto a esses proprietários rurais, por exemplo, para que não represasse a água do rio para fazer suas represas. Ao mesmo tempo, há os que defendem que nós temos e precisamos urgentemente de criar reservatórios, represas, barragens, para que a água da chuva também não vá embora durante os períodos chuvosos. Quer dizer, vocês têm um longo trabalho pela frente, são vários aspectos a serem trabalhados pela CPI, e eu queria assim, perguntar a vocês o seguinte, nesse sentido, vocês vão naturalmente chamar pessoas da área ambiental, técnicos também, para poder elucidar, porque a Copasa, por exemplo, alega que não tem como fazer reservatório porque a água evapora. Peraí, né? Se fosse assim, ninguém fazia um reservatório, ninguém fazia uma barragem nesse país. Né? Então eu creio que vocês vão ter aí a necessidade de ouvir gente da área também para poder opinar sobre essas questões. Né? Inclusive nós já definimos semana passada, né, alguns requerimentos nos órgãos envolvidos na área ambiental, né? Assim, a administração pública, no caso a prefeitura, mas os órgãos, todos os órgãos, né, que estão envolvidos nessa área, está tendo algum requerimento solicitando informações. A partir desse trabalho, e hoje mais alguns requerimentos, né, que nós já definimos mais alguns hoje, também direcionados à área. Quando na chegada desses documentos, aí começa a ser feito esse trabalho. Por isso que eu digo que é um período, assim, para o trabalho que tem que ser feito, é um período curto até. Porque um documento não chega de hoje para amanhã. Você tem que emitir, você tem que dar um prazo para a coleta desse material. Né? Então, a cada documento nós estamos estipulando um prazo de 10 dias para os órgãos nos informar. Quer dizer, são 10 dias, mas a cada semana que nós estamos trabalhando, né, nós estamos trabalhando praticamente sempre, mas estamos assim, a reunião, ela consegue, a gente faz assim, mas nós, como vereadores, nós estamos sempre juntos e sempre discutindo esses assuntos. Quando a gente chega, às vezes, na reunião, a gente já chega mais ou menos com aquilo que nós vamos tratar, né, naquela hora ali. Então, a partir desses requerimentos, dessas informações que vão chegar para nós, aí nós vamos começar a ver a quem ouvir. Né? Através daquele requerimento, aquela informação que vai ser passada para nós, aí nós vamos já fazer um convite ou uma convocação, se for o caso, que é uma prerrogativa da CPI, de convocar a prestar os esclarecimentos que nós acharmos que é conveniente, que é necessário. Lembrando que a CPI não pune, a CPI subsidia o Ministério Público, enfim, os órgãos que realmente têm esse poder de acionar judicialmente, enfim, de determinar uma determinada punição para alguém que porventura tenha cometido algum crime. Enfim, a CPI é para reunir informações, indícios e até mesmo provas de que houve negligência, omissão e até mesmo crime. Mas a CPI não pune, a CPI não tem vamos dizer, esse objetivo e essa função. Agora, vereador Zé Roberto, você já iniciou um percurso na área da Miragaia, vai retornar lá porque é uma ampla extensão de terras que está para vocês visitarem, enfim, e levantarem ali os problemas. O que você tem visto naquela região? Nós estivemos lá no dia 1º, né, de novembro, acompanhado de um técnico que me acompanhou nesse dia. Fizemos algumas fotografias e presenciamos, né, muita intervenção humana, e a gente guardou todos esses fatos. Nós já discutimos isso na nossa reunião com a comissão. Estamos preparando um relatório, já fizemos um relatório, né, inicial, e essas informações nós estamos deixando até no sigilo, porque nós vamos relatar isso no final. Mas já fizemos requerimento, convocando as pessoas que são responsáveis por outorga, por licenciamento, para nos dar explicação do que está acontecendo naquela região de Miragaia. Então, a gente, assim, nós estamos mantendo um pouco assim, de sigilo nessa parte, para, como eu falei no início, para não atrapalhar os nossos trabalhos. Mas ali a gente percebe que tem muita intervenção humana ali, que atrapalha ali o fluxo do rio no seu curso normal. Vocês já tiveram a oportunidade de visitar aquela grande área que foi queimada no ano passado, aquela área que não sei quantos hectares, né, que incendiaram
uma perda ambiental irreparável? Vocês já tiveram a oportunidade de visitar aquela área? Não, ainda não chegamos nessa área ainda, né? A gente já tem marcado já visita para a gente ir lá. E nas próximas visitas a gente vai lá sim para ver o que a gente pode fazer para não acontecer os incêndios desse nível. Aquilo ali foi até, há quem diga, né, que aquilo não foi espontâneo, foi criminoso, foi um incêndio criminoso. E aí eu gostaria de perguntar a vocês se, na opinião de vocês, a cidade está carecendo de uma estrutura melhor de fiscalização. Porque se você for analisar, você tem diversos órgãos ambientais na cidade. Você tem o IEF, você tem a Supran, você tem a própria Promotoria do Meio Ambiente, você tem a Secretaria de Meio Ambiente na Prefeitura. Enfim, se você for olhar a estrutura de fiscalização, de licenciamento e até mesmo de elaboração, e aí eu coloco a Câmara também como um ator importante nisso, a cidade até que é bem servida de órgãos e de pessoas que podem atuar na área ambiental. E aí fica aquela pergunta no ar, né? Com tantos órgãos ambientais, lógico, né, a nível de Estado, né, são representações dos órgãos estaduais que aqui tem na cidade, o Bacopan, que é o Conselho de Política Ambiental, enfim. E como é que nós estamos sofrendo toda essa destruição e todos esses problemas que nós estamos atravessando? Eu estou para pegar um relatório semana que vem com o Corpo de Bombeiros, segundo o capitão Patrick, a área incendiada no município como um todo, né, tanto na zona rural como no perímetro urbano, é superior em quase 3 vezes ao que foi queimado no ano passado. Quer dizer, nós estamos precisando, afinal de contas, de quê para poder deter essa destruição desenfreada? Bom, inclusive hoje a gente estava até falando um pouco também a respeito disso, né, no que diz respeito a esse trabalho da CPI. A CPI, ela funciona, claro, em termos de fiscalização, de acompanhamento, de investigação, né, a palavra que todo mundo gosta de ouvir, investigar, né, investigação. Mas também, ela vai ser mais importante no que diz respeito às leis. Porque se verificarmos que se melhorar a tal lei, para essa ou para aquele órgão, para aquela secretaria, aí sim, nós como vereadores, nós mesmos vamos apresentar essas leis de punição ou de melhoria, né, de acompanhamento na Câmara. Então, esse que é importante. Importante é também a punição, mas também de acharmos uma solução para os problemas futuros. Isso que é importante. A CPI ela vai ter um diagnóstico de que, se você fizer isso, através de uma lei, vai melhorar essa área. Se nós verificarmos que tem um problema com esse loteamento, uma área degradada, vamos dizer assim, se nós acharmos que se fizermos uma alteração na lei de ocupação de solo para aquilo, nós podemos apresentar esse projeto e melhorar. Quer dizer, então ela é uma parte investigativa de punição, mas também de solução. Porque nós podemos verificar todas as leis e ver onde é que está errado durante esses 5 anos, ou 10 anos, ou 15 anos, e fazer alteração na lei. No que cabe, né, couber aqui o município. Né? Não podemos aí entrar na lei estadual nem federal, mas a municipal sim. Então isso é que é importante, a gente tem que trabalhar nesse sentido, que vai ser uma investigação, se houver forma de punir, será punido, mas também de apresentarmos ali, né, isso nós colocamos hoje, né, Zé Alberto, de que nós vamos trabalhar para melhorar as leis, né, para o futuro, vamos dizer assim. Né? Isso é que é preciso ficar muito claro, porque às vezes não é só, vamos punir, não, punir não vamos achar. De que forma? Vamos amarrar em que a lei? Para que não haja desobediência, né, poder fazer as coisas de qualquer maneira, o que nós podemos fazer para melhorar? Então, isso é preciso muito claro. Aliás, vocês agora, José Roberto, a Câmara vai participar numa outra discussão, mas que tem a ver com tudo que nós estamos falando, que é justamente a revisão da lei do plano diretor. Né? Sim. É muito importante, né, no plano diretor, ter essas informações, né? Loteamento, uso e ocupação do solo, para a gente começar a dar um norte no crescimento da cidade também. Né? Como é que vai ser os loteamentos futuros? Isso tudo tem que passar por um estudo e envolver a população.
você estava falando, que você citou na sua pergunta, os órgãos que nós temos aqui, os órgãos ambientais, que é a fiscalização, a gente sempre chega atrasado, tanto o Ministério Público quanto o município. A gente não sabe como é que funciona, mas os caras vão lá, o cara vai fazer um loteamento, o cara passa uma máquina, ele corta lá várias árvores, ele faz uma rua, sem ter um projeto apresentado no município, sem ser aprovado, e ninguém fala nada. Aí depois que já está feito o estrago, às vezes aí vai um vereador que viu que lá vai e denuncia, aí o Ministério Público vai lá e embarga, só que o estrago já foi feito, né? O cara já devastou uma área muito grande, e depois não dá, você embargou o loteamento, mas está embargado, mas você não consegue recuperar aquilo que o cara fez, o estrago que o cara fez. Então aí fica aquele passivo ambiental, né? A população era muito importante na fiscalização. Sem dúvida. Quando perceber algo diferente, uma máquina cortando uma terra lá, fazendo uma estrada, pelo menos tem que ligar para a prefeitura, o setor de fiscalização, para o fiscal atuar. Porque muitas das vezes tem vários loteamentos embargados, não pode fazer nada, mas o estrago já foi feito, né? Já tem gente morando, já tem construções, e aí são loteamentos que às vezes não tem infraestrutura, não tem água, não tem esgoto, não tem energia elétrica, não tem calçamento, e a prefeitura não pode atuar, porque ela não pode intervir em loteamento irregular. Então a população é muito importante também nessa fiscalização, porque os fiscais, os vereadores não conseguem estar em todos os lugares ao mesmo tempo. A gente, quando nós somos acionados, nós vamos lá e a gente faz as denúncias, tem que ser feito. Mas nós precisamos que a população ela fique atenta, nos ajude a fiscalizar. E assim que a gente ficar sabendo de um loteamento, uma rua que está sendo aberta, a gente não pode. Nós vamos lá e fiscalização, Ministério Público. Mas quando a gente não sabe, a população tem que dar esse toque para a gente também. Acho que é muito importante a população participar da construção das políticas públicas. Agora, esse plano diretor vai ser muito importante. Temos que participar todo mundo para nos ajudar a construir a cidade que nós queremos. Envolver a população nesse processo, então, acho que é o grande, vamos dizer assim, gargalo nessa história toda de destruição ambiental, de crise hídrica, enfim. E aí cabe um papel importante à Prefeitura de Ubá nesse sentido, porque para mobilizar os cidadãos, mobilizar os ubaenses, a Prefeitura tem que realmente trabalhar esse envolvimento, fazer de cada cidadão consciente do seu papel, que ele é um fiscal também, que ele também tem que ter a sua atenção voltada para os problemas que muitas vezes estão ocorrendo ali do lado dele, né? E como vocês falaram, né? O vereador, o fiscal, ele não pode estar em todos os lugares do município ao mesmo tempo. E, por outro lado também, a gente sabe que essa adesão da população, ela passa por um entendimento melhor do que está acontecendo. A CPI ela vai ter esse importante papel de mostrar para a população o que realmente está acontecendo dentro da cidade de Ubá. E eu queria deixar até como sugestão que vocês, lógico, nós vamos ter um link no site da Câmara, onde a gente, eu digo, a imprensa de uma maneira geral, vai ter acesso a tudo que vocês estão apurando e discutindo no âmbito da CPI. Mas eu creio que, e aí eu deixo como sugestão, que se vocês fizessem periodicamente uma reunião de alinhamento de ideias, de posições com a imprensa sobre o que está acontecendo na CPI, a imprensa pode ser um agente importante na sensibilização da população. E aí fica essa sugestão aí para vocês, e fica essa sugestão também para o Dr. Edson, né? Já que o prefeito ele tem no seu staff ali, no seu secretariado, enfim, pessoas capazes de desenvolver um projeto que envolva a população como um todo na fiscalização não só desses problemas ambientais, das próprias posturas municipais, enfim, o cidadão precisa ser também mobilizado para poder ajudar a prefeitura e ajudar o poder público nesse tanto de problema que a cidade tem, né, dele? É muito interessante até essa colocação sua, mas eu só deixar assim muito claro que nós não estamos fazendo nada assim escondido de ninguém, a gente é muitas claras, inclusive o link. Mas reafirmando aqui esse compromisso do novo vereador Zé Roberto, ele disse aqui, tem coisas que no momento a gente não, para não atrapalhar as investigações, talvez essa informação que
que não chega à imprensa, que às vezes alguém nos pressiona, né? Não digo o caso seu aqui, mas nos pressiona poder dar essa resposta. Nós temos hoje a CPI, ela não ela está trabalhando, nós já estamos trabalhando, nós já temos documentos, mas para uma investigação, acho que todos que acompanham o trabalho da CPI, tem coisas que ela tem que ficar restrita a ela, porque senão atrapalha nas investigações. Sim. Né? Então, dentro do possível... Que, aliás, é praxe nas CPIs, né? Tá certo? Então, como diz o nobre vereador, o relatório ele vai chegar na hora oportuna, fazendo todos os esclarecimentos necessários, né, que a população precisa, mas no dia a dia, hoje, por exemplo, foi colocado no link o momento da reunião, o que aconteceu na reunião, né, da semana passada, dessa semana. Então já está lá as informações que já foram definidas, o que poderia e o que poderia ser colocado no link. Mas só deixar claro que nós temos a reunião não é meia hora, nem 20 minutos, nós ficamos praticamente 3 horas em reunião, né? 3 horas você vê que são vários assuntos, são vários questionamentos, e não é uma coisa muito simples, embora, né, o novo vereador Zé Roberto colocou, é a primeira vez que acontece no UBA, então é uma coisa nova, então as pessoas ainda não estão tendo conhecimento de que é, assim, bem as claras, o que é um trabalho da CPI. Exato. O que né? é a função de uma CPI? Como a função da CPI. Né? Não é uma coisa simples de chegar agora e resolver de manhã. É um trabalho bem minucioso, que nós não podemos, porque aquilo vai se encaminhar no Ministério Público se tiver alguma irregularidade. E nós só podemos apresentar ao Ministério Público uma irregularidade comprovada. Lastreada em fatos e documentos, né? Documentos. Ouvindo, sendo gravado, né? Vídeo lá, gravado com as pessoas que vão ser mencionadas, vão ser convocadas ou convidadas a participar com a gente. Né? Então isso aí tem que ficar muito claro para a sociedade, para a população. Porque a CPI é uma coisa muito acima do que às vezes a pessoa pode imaginar que é. Quando da criação da CPI, nós colocamos isso, né, Zé Alberto? Estive em Belo Horizonte e falava sobre assim, uma coisa séria, não é pura e simplesmente eu vou assinar a CPI, aí eu assinar a CPI e ficar lá de braço cruzado, não. É um trabalho de investigação. Principalmente por atingir uma crise hídrica, que nós temos que atingir vários pontos, são várias vertentes, como eu coloquei. Se fosse só um direcionamento aqui, só naquele órgão, não seria tão difícil, mas nós estamos abrangendo. Nós estamos olhando aí cidades de um acompanhamento de 1990 para cá e com acompanhamento do contrato da Copasa com o município, que nem era Copasa na ocasião. Era Comag, né? Comag, e de 1974, olha para você ver, o que passou do que tempo para cá. E nós estamos buscando todos esses dados, tudo isso aí, desde a administração. Então não é uma coisa muito simples, é uma coisa bem séria que nós pretendemos fazer e nós estamos fazendo. Mas a população pode conversar com o relator, com o Zé Roberto, comigo, presidente, com os membros. Todas essas informações não são só de minha cabeça, as informações são nossas. A definição de como agir, de como seguir, de que linha seguir, é tomada, não é numa cabeça de uma pessoa, é da comissão. A comissão é composta por 5 membros. Então, está tudo às claras para todo mundo, e no que colocar lá, que ver no link da Câmara lá, é aquilo realmente que está acontecendo. Um ponto fundamental, e aproveitando aí a deixa que você deu do contrato da Copasa, vereador Zé Alberto, nós tivemos 2 momentos onde esse contrato poderia ter sido denunciado e a cidade e a Copasa ter feito um contrato melhor para a população de Ubá, ou até mesmo a prefeitura optar por municipalizar, ou até mesmo fazer uma contratação de uma empresa privada. Em 2004, os 30 anos do contrato da Copasa venceram. E o que aconteceu? Nada. Em 2014, a prorrogação desses 30 anos venceu. E o que aconteceu? Para a população, também nada. E eu creio que isso é de fundamental importância para o entendimento da população de por que nós chegamos no ponto que chegamos com esse contrato que é de 1974, como você bem disse, Edei, que não atende às necessidades do povo baense. E o porquê que isso não foi modificado ao longo desses anos todos? Tivemos 2 oportunidades para isso, em 2004 e 2014. Eu acho que a população precisa entender direitinho do porquê que isso não foi equacionado nessas 2 oportunidades que nós tivemos.
Esse é um fato realmente tem que ser esclarecido. Nós vamos tentar esclarecer isso para a população também, né? Porque teve essas duas oportunidades para poder renovar esse contrato, fazer o contrato melhor, que a empresa poderia atender melhor o município, e não fizeram, né? E hoje está nesse movimento de tirar a Copasa, mas as pessoas tiveram a oportunidade de mudar isso, né? Exato. E deixou isso vir arrastando esse tempo todo. E a gente agora, nós vamos trabalhar para que a população tenha esse entendimento e conheça realmente o contrato. Tanto o que venceu, o que está vencido e foi prorrogado, hoje ele está em vigor com medida judicial, e tanto o atual que está sendo estudado. Nós vamos trazer isso à tona para a população saber realmente o que o contrato fala, porque tem muito mito, né, no contrato, muita gente, do que se fala do contrato. As pessoas atribuem muita coisa à Copasa, à empresa, né, que é responsabilidade do município. O município é para ter feito, e aí as pessoas atribuem isso à Copasa. Então a gente tem que trazer essa tona para as pessoas saberem. Em relação à seriedade da CPI, que o EDI falou, isso mexe com a rotina das pessoas, né? Mexe com a rotina dos vereadores, né? A gente entra com uma sala de reunião, fica 3, 4 horas, né? E isso muda tudo a nossa rotina, a família, e isso mexe com a cidade sem habitantes, todo mundo fica nessa expectativa, né? Você mexe com as pessoas que hoje trabalham com o uso da água, então todas as nossas ações têm que ser ações com responsabilidade, tudo que nós estamos fazendo com uma seriedade baseada em leis, baseado em fatos concretos, para a gente também não cometer nenhuma injustiça, né? Porque se pode relatar algo que não seja verdade, que não tem fundamento, e que prejudicar pessoas na frente, né? Então, o nosso relatório, o nosso trabalho na CPI está sendo um trabalho baseado em fatos reais, né? Com documentação, com provas, e baseado no que diz a nossa lei orgânica de 1990, que, por sinal, nós conversamos com as pessoas que entendem de lei orgânica e disseram para nós que a nossa lei orgânica é uma das melhores que tem no Brasil. Sim. Né? Uhum. Então, nós não precisaríamos estar passando isso que nós estamos passando hoje, se a nossa lei orgânica tivesse sido cumprida lá desde 1990. Né? Então, o trabalho nosso é um trabalho muito sério e que nós temos certeza que vai dar o resultado que a população espera. Bom, eu confio na seriedade dos trabalhos dessa CPI, nas pessoas que estão à frente delas, como jornalista e pessoa que trabalha na área da comunicação, e aí eu tenho certeza que os colegas da imprensa também pensam a mesma coisa, nós queremos estar muito antenados para poder transmitir para a população, lógico, dentro dos critérios que a CPI coloca, todas as informações que foram levantadas para a gente poder construir essa narrativa. É preciso que as pessoas entendam o porquê que nós chegamos no ponto que nós chegamos. E isso não é como fora a Copasa que as pessoas vão entender. As pessoas têm que entender, como bem disse o vereador Edei Pacheco, que lá atrás, em 1990, na elaboração da lei orgânica do município, foi feito todo um arcabouço legal que proporcionaria à cidade condições ambientais adequadas para que a gente não estivesse sofrendo o que nós estamos sofrendo hoje. E aí, ao longo de 27 anos, nada se fez. Por que nada se fez? A CPI tem um papel importante para desvendar. E eu gostaria de agradecer aqui a presença do presidente, do vereador Edei Pacheco, também do relator, do vereador José Roberto Filgueiras, colocando a Web TV Uai à disposição dos membros da CPI para que a gente possa estar divulgando tudo que de importante for para a gente realmente construir essa narrativa e para que a população se conscientize e seja também uma parceira na defesa do meio ambiente e na água nas torneiras de todos nós. Eu quero agradecer também esse convite, colocar assim, eu como presidente e até o nome do José Roberto para poder falar, à disposição, está sempre aqui, poder esclarecer qualquer fato, embora a CPI é composta por 5 membros, você mencionou já, e todas essas conversas que nós estamos tendo é o que é discutido dentro da nossa CPI, do grupo, porque a CPI é composta por 5, não é por 1 e nem por 2, Então nós somos 5, é o que manda a nossa lei orgânica, mas voltando um pouquinho lá no plano diretor, vai ser votado o plano diretor, discutido o plano diretor, mas para a população ficar atenta a esse trabalho de discussão do plano diretor, porque o plano diretor são por 10 anos, e nós precisamos de deixar muito claro que aquilo
que nós podemos cobrar e também os novos loteamentos que surgirão a partir dali, baseado no plano diretor, né? A largura de passeio, largura de rua, tamanho de lote, qual a área de ocupação do solo, né, dos lotes, qual será, como vai ser a iluminação, o trabalho de colocar os postes, de que forma chegar nos lotes, de esgoto de água, passar no passeio, no meio da rua, sistema de calçamento, tudo isso é discutido nesse plano diretor. Então, se nós quisermos realmente uma cidade melhor, para daqui 30 anos, 50 anos, que eu nem falo, eu uso muito esse termo lá, que não é uma cidade para mim, só para mim, mas para os meus filhos, meus netos, meus amigos, aqueles que vão nascer aí. Tem uma cidade melhor do que aquela que às vezes a gente está vivendo, embora você me diga que aqui é uma cidade de carinho, uma cidade que nós gostamos, Alberto. Nascemos, vivemos, criamos nossa família, nossos amigos, então aqui é uma cidade melhor de se viver, é a nossa cidade. Então, para discutir isso para o diretor, ficar atento, né, na data oportuna, onde vai ser debatido com toda a sociedade, o plano diretor, deve chegar por poucos dias aí, mas que a população participar ativamente, para depois não ter que reclamar que essa zona aqui não pode ser uma zona comercial, aquela não pode ser só residencial, aquela não pode ter o perímetro urbano tal, e aquilo é tal, e aquilo é tal, e aquilo é tal, e aquilo é tal, e acaba ficando da forma como está. Então, é um momento oportuno, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo de crise hídrica no nosso município, que poderá, se não tomarmos uma atitude, nos próximos anos ser pior do que está. Mais uma vez, obrigado aí pelo convite, viu? Estamos aí, como presidente da Comissão da Parlamentar de Inquérito, a gente está à disposição para qualquer esclarecimento para você e para todos os nossos telespectadores. José Roberto, muito obrigado pela presença e o espaço está aberto para toda vez que for necessário você estar aqui conosco também. A gente agradece por esse convite, né, a oportunidade de a gente estar aqui, falando aqui em nome da CPI, esclarecendo alguns fatos, e a participação da imprensa nesse processo vai ser muito importante, né, para dar transparência, né, divulgar o que está sendo feito e a população entender esse processo, né, entender os contatos que estão sendo discutidos. Então, a participação da imprensa, vocês vão ser muito importante. A gente conta isso com esse apoio de vocês, está cobrindo as reuniões nossas lá para estar ajudando a esclarecer a população dos nossos atos. Eu agradeço a presença do presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito da Crise Hídrica da Câmara Municipal de Guará, vereador Edair Pacheco, também o relator dessa CPI, vereador José Roberto, e fica aí, portanto, para os internautas, os nossos telespectadores, a expectativa de que essa CPI veio para produzir resultados e principalmente produzir uma narrativa que faça com que a nossa população entenda exatamente por que chegamos aonde chegamos e o que temos que fazer para sair desse impasse que é a destruição do meio ambiente e a crise hídrica que todo ano atormenta a vida dos ubaenses. O programa Opinião fica por aqui. Até a próxima semana com mais um debate sobre a crise hídrica da cidade de Ubaé. A Web TV UAI está em todo lugar. Siga-nos pelo Facebook, Instagram, Twitter, YouTube e pelo site www.webtvuai.com.br.